Graça e paz, abençoadas do Senhor, sejam todas bem-vindas a mais um MEG muito especial neste mês de maio. Nós teremos agora um MEG especial sobre maternidade. Nós vamos fazer aqui uma homenagem, né? Vamos trazer assuntos do mundo da maternidade, vamos falar aqui sobre a gestação, o parto, o pós-parto. Nós temos aqui assuntos maravilhosos para trazer e, é claro, sempre respaldados pela palavra. Teremos aqui um momento, uma introdução bíblica para você que já é mãe, se respaldar mais ainda com a palavra, né? Você entender o seu verdadeiro papel como mãe, você não está aí por acaso, você não é uma mãe por acaso. Deus tem uma obra grande para manifestar na sua vida como mãe. Se você ainda não é mãe, se você ainda não se tornou uma mãe, esse MEG é para você, está super especial. Nós vamos falar aqui com conhecimento técnico. Eu tenho uma convidada muito especial que daqui a pouquinho vai estar aqui comigo, que vai trazer toda a parte técnica sobre a gestação, os passo a passo. Vamos ser aqui práticas, né? E esse momento, então, que você tem para convidar o maior número de mulheres. Nós deixamos esse momento inicial para que você possa compartilhar essa transmissão. Nós sabemos que o conteúdo do MEG, que é Mulher em Graça, é um conteúdo maravilhoso. Nós sempre trazemos assuntos do mundo, do universo da mulher, né, para edificar, abençoar a sua vida. E hoje eu tenho certeza que não será diferente. Então, compartilhe, envie essa transmissão para o maior número de pessoas, para aquela sua amiga que é mãe, para aquela sua amiga que tem o desejo de ser mãe, para sua prima, todo mundo da sua família. Sempre digo isso, sempre que nós temos a oportunidade de estarmos juntas falando sobre coisas das mulheres, mas também coisas do reino de Deus, o Senhor se manifesta entre nós. A internet tem conteúdos aí que não servem para nada e aqui você está segura. Nós vamos trazer aqui algo que veio direto do coração do Senhor. Então eu estou muito alegre com esse MEG. Para mim é muito especial falar sobre maternidade. Eu, como mãe, sou uma mulher extremamente realizada. Eu sempre tive esse sonho e hoje sou mãe de 2 filhos. Então eu vou estar aqui muito à vontade falando sobre isso, né? Daqui a pouquinho, com a doutora Márcia, a gente vai fazer um bate-papo muito gostoso, muito descontraído. E então, se abra. Isso que eu gostaria de falar nesse início. Se abra para receber tudo o que nós vamos trazer, tudo aquilo que nós vamos falar, todas as informações, que você possa se abrir para receber isso de braços abertos. E nós estamos fazendo esse MEG especial do mês de maio, agora é Dia das Mães, porque você sabe, no próximo domingo, dia 8, é comemorado o Dia das Mães, né? Apesar de ser um dia comercial, porque Dia das Mães são todos, nós não devemos apenas comemorar um dia, né? Nós que somos mães e também que nós, com as nossas mães, né? Todas nós temos mães, talvez não mais fisicamente, mas já tivemos as nossas mães. Nós temos que comemorar todos os dias são nossos. Mas se nós temos esse dia comercial preparado, gostaria de incentivar você também que aproveite esse dia para passar com a sua mãe, se você não mora com a sua mãe, se você mora longe da sua mãe, que você possa comprar um presente, uma lembrança, não importa o valor, mas que você possa fazer com que a sua mãe, ou se você é mãe, se sinta sim valorizada. Ser mãe, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Ser mãe é um ministério, ser mãe é um chamado maravilhoso que Deus deixou para nós mulheres. Então que você aproveite de fato esse dia comercial para que seja um dia maravilhoso, um dia especial para você, para sua mãe, você que é mãe com seus filhos, que seja um dia gostoso. E antes de nós seguirmos então em frente, eu não vou falar muito agora nessa introdução, porque a gente tem muito assunto aí pela frente, já deu tempo de você compartilhar, chamar mais mulheres. Eu quero lembrar o que nós tivemos aqui no MEG do mês passado. Eu e a Bispa Nath estivemos aqui falando sobre saúde e bem-estar das mulheres. E eu quero lembrar primeiro para te aconselhar, se você não assistiu, você ir à nossa página do YouTube e assistir essa transmissão. Foi maravilhosa. Nós trouxemos aqui um assunto muito importante para todas as mulheres, a questão da saúde, do bem-estar, que
como isso influencia todas as áreas das nossas vidas. E também no final nós lançamos um desafio muito maravilhoso, nós lançamos um programa, se eu posso dizer assim, para todas as mulheres do nosso ministério, para aquelas mulheres que você tem o desejo de convidar, que precisam de um incentivo para iniciarem alguma atividade física, porque nós sabemos que muitas vezes é difícil começar. Mas aqui a nossa proposta do MEG é trazer prática, é trazer as coisas à luz da Bíblia, as coisas teóricas, mas também a prática. Então, nós tivemos aqui um momento de lançamento do MEG Saúde e Bem-Estar. Então, se você não acompanhou, entre no nosso grupo do Telegram, entre em contato com o WhatsApp da igreja, vai aparecer aí para você no nosso YouTube o link do Telegram para você estar junto conosco, se motivando, se animando para estar. Nós fizemos uma programação maravilhosa que já iniciou. Temos aulas às terças-feiras, às quartas-feiras, às quintas-feiras com mulheres profissionais da área. Temos também a Bispanat, que está aí animando, incentivando as mulheres a se cuidarem, a estarem sim bem em forma, não para o extremo, né? Nós falamos, não para aquele corpo sarado, mas que isso cause realmente um bem-estar. A gente vai falar sobre isso também, faz parte de uma vida saudável, faz parte da vida de uma mãe também, a parte toda médica, da gestação. É muito importante que nós estejamos atentas a isso. Então, se você tem a oportunidade, se seu ministério, se nós, da Cristo Vive, estamos abrindo essa oportunidade, não perca. Pegue tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, valorize, porque esse é um movimento de mulheres abençoadas. Eu tenho certeza que você, como eu, que estou também participando desse movimento, estou sendo muito abençoada com as aulas, estou me motivando, estou gastando calorias, enfim. Não importa o porquê você está entrando, para qual que é a finalidade, desde que você esteja junto conosco para crescermos também nessa parte física, nessa parte que a gente sabe que até o nosso emocional melhora. Muitas coisas estão interligadas, então eu te incentivo a estar junto conosco aí no grupo do Telegram MEG Saúde e Bem-Estar, amém? E mais um recadinho então para nós nesse início. Eu não vou dar muitas informações, mas eu queria que você, mulher, da graça de Deus, guardasse a data do dia 18 de junho. Faça aí um save the date na sua agenda. Nós vamos ter um evento especial presencial aqui no nosso Ministério Cristo Vive São Paulo. E aproveitando que a gente ainda tem um tempinho, guarde essa data, então, dia 18 de junho. Em breve nós vamos trazer mais informações, horários, o que nós vamos ter aqui. Mas eu já adianto que você não pode ficar de fora, porque é uma programação especial. As bispas estão aqui junto comigo preparando um conteúdo muito bacana que vocês nos pediram, né? Durante todas essas lives, a gente recebe muito feedback, então eu guardei alguns feedbacks, algumas sugestões, e no dia 18 nós vamos trazer aqui um conteúdo muito especial, então esteja conosco, guarde na sua agenda. Eu tenho meu planner, eu já escrevi lá, dia 18, está salvo para nós estarmos juntas aqui presencialmente na Cristo Vive SP, amém? E então, vamos seguindo em frente, como eu falei. Daqui a pouquinho eu vou chamar a doutora Márcia. A doutora Márcia, para quem não conhece, ela é diaconisa do nosso ministério. Além de doutora, eu vou falar depois sobre a formação dela. Ela é ginecologista e obstetra, tem um monte de especialidades, formação. É uma amiga muito especial para mim, é uma pessoa muito importante nas nossas vidas, né? Na vida da minha família, na vida do nosso ministério. Passou por vários momentos importantes nas nossas vidas, e comigo particularmente foi ela quem trouxe a vida da Kiara, minha segunda filha. Então nós temos aqui uma conexão muito especial, e ela preparou uma pauta muito especial para trazer para todas nós sobre esse assunto da maternidade, que eu sei que interessa muito a você, mesmo que você já é mãe, mesmo que você já foi mãe, mesmo que seus filhos já tenham crescidos. É muito bom a gente poder lembrar também o início de tudo, né? O preparo, como estar preparadas e compartilhar, né? Porque conhecimento nunca é demais. Então, se você já teve seus filhos, mas eu já tive, não preciso saber disso. Assista para que você possa falar sobre isso com outras mulheres, para que você possa ser uma bênção, um canal na vida de outras mulheres com informação, com conhecimento. Isso é maravilhoso. E antes de eu trazer a doutora Márcia, eu não posso deixar de compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração sobre a maternidade.
E antes de eu entrar nesse assunto, eu queria agradecer, mandar um beijo para a pastora Dama, que foi uma bênção, trouxe grande parte desse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês, foi um instrumento de Deus para me lembrar algumas histórias sobre mães que são citadas na Bíblia, né? Então, não adianta a gente passar para a parte prática, né? Que é a parte desde da gravidez, ali da concepção, se a gente não entender o nosso verdadeiro papel como mães cristãs, como mães da graça de Deus. Então, nessa introdução, eu quero compartilhar com vocês rapidamente algo que tenho certeza que foi o Senhor que colocou isso no meu coração, no coração da pastora Dama, para que a gente pudesse compartilhar com vocês, né? E eu queria iniciar, né, essa breve introdução dizendo que a maternidade, ela é um ministério, a maternidade é o ministério mais sublime na vida de uma mulher, né? É algo muito especial, é uma dádiva que foi concedida pelo próprio Deus. E quando eu estava aqui criando a pauta, pensando no que nós poderíamos falar para as mães, né, para as mulheres que querem se tornar mães também, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre uma história, sobre uma passagem muito interessante da Bíblia, né? E que foi um registro muito importante feito pelo apóstolo Paulo. Tenho certeza que você conhece essa história. Nós vamos falar aqui sobre uma mãe e sobre uma avó. E por que a gente vai falar sobre uma mãe e sobre uma avó? Porque elas tiveram um papel fundamental na vida do seu filho, do seu neto. E por algum motivo, essas duas mulheres foram registradas, exaltadas na Bíblia, através do apóstolo Paulo. E essas duas mulheres, elas foram a mãe e a avó de Timóteo. Então eu quero entrar rapidamente nessa passagem, quero ler para vocês, né, o que está escrito e trazer o conhecimento profundo, né, por trás dessa passagem, o que nós podemos entender sobre o ministério de ser mãe, né? Nesse mês comemorativo das mães, não é apenas gerar um filho, mas sim qual que é o nosso papel, o papel fundamental da mãe na criação de filhos, né? Então, eu quero ler rapidamente o que está escrito na segunda carta a Timóteo 1-5. Se você tiver aí com a sua Bíblia, acompanhe comigo. Está escrito assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, e aqui esse sem fingimento pode ser trocado por a sua fé pura, a sua fé sincera, a sua fé genuína, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Aqui, amadas, o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta a Timóteo e ele recordou, né, está escrito no começo do versículo, pela recordação que eu guardo da tua fé sem fingimentos. E ele podia dizer só sobre Timóteo, mas aqui ele quis mencionar essas duas mulheres, né? E vejam que interessante que ele mencionou Lóide e Eunice, né, a avó e a mãe, porque de alguma forma ele foi ali impactado pela vida das duas. Ele foi surpreendido, né, pela fé e pela conduta da vida delas, por elas terem passado essa fé inabalável, né, essa fé sem fingimento de geração em geração. Então a avó passou para a mãe, que a mãe passou para o filho. Então, quando eu fui ler melhor essa história, né, quando eu fui estudar melhor sobre essa história que a pastora Dama havia compartilhado comigo, eu fiquei pensando como deve ter sido difícil, né, para Eunice, mãe de Timóteo, ter criado o seu filho Timóteo sozinha, porque você sabe que o pai de Timóteo, ele era grego, então ele não era cristão, ele não tinha a mesma fé que Eunice, uma cristã, uma judia. E eu fiquei pensando quão desafiador foi para essa mulher, né, criar esse filho com princípios bíblicos, desde a sua mais tenra idade, desde ali do seu nascimento, depois na sua juventude. E quão impactante foi essa criação a ponto do apóstolo Paulo registrar na Bíblia, né, o nome dessa mulher que foi passado de geração em geração. E por que eu estou falando isso? Porque nós, mães, não somos apenas aquelas que geram. Eu quero ser mãe, mas por que eu quero ser mãe? Tem um papel, né? Tem um fundamento, tem uma profundidade nessa função de mãe. E Eunice, né, mãe de Timóteo, ela exerceu uma tamanha influência na formação do seu filho, sozinha, né, sem o apoio do pai, a ponto de que o apóstolo Paulo citou sobre a sua fé, né, como sendo fruto
da criação de uma mãe que tinha fundamento, de uma mãe que era ali, tinha Jesus como seu alicerce, era uma mãe bem aliançada. E essa introdução eu queria que você realmente refletisse, porque nós vamos entrar na parte técnica, mas eu queria trazer essa reflexão sobre o nosso verdadeiro papel como mães, né? O quão inspirador podemos ser para os nossos filhos e quão isso pode ser também o oposto se nós não formos tementes, sábias. O quão isso pode influenciar positivamente na vida dos nossos filhos. E nós que amamos os nossos filhos, obviamente que nós queremos dar o nosso melhor. Mas muitas vezes nós esquecemos que o melhor que nós podemos dar é ensinar a palavra de Deus. Então eu queria começar, né, essa transmissão falando sobre o inculcar, né, sobre esse nosso papel de inculcar a palavra de Deus desde a mais tenra idade. E não só inculcar, mas também sermos exemplos na vida dos nossos filhos, porque nós sabemos que as crianças, né, as crianças pequenas, eles são esponjas e eles absorvem tudo. Então, o que a gente vê muito aí fora são pessoas que falam, dão ordens, né, falam muitas coisas, mas no fundo não agem da mesma forma. Falam para o filho fazer uma coisa, mas não são reflexo daquilo que falam. Então, essa reflexão nos traz uma responsabilidade. Era essa palavra que eu queria lembrar. A responsabilidade que nós temos como mães, como mulheres cristãs, como mulheres da graça de Deus, em formar o caráter, em formar os nossos filhos desde a mais tenra idade. E eu queria também trazer esse ponto, porque eu sei que talvez muitas mulheres não percebam, né, ou talvez nem imaginem que gerar e criar um filho é um verdadeiro sacerdócio, né, uma grande missão. Então, quando eu comecei a entrar mais profundamente nessa história, né, sobre Eunice, ela ali entendeu a verdadeira missão, né, dela, né? Ela entendeu que aquilo era um sacerdócio, que aquilo ela iria passar de geração em geração, como foi da mãe, depois para a filha, depois até chegar em Timóteo. E o mais interessante, né, o apóstolo Paulo, ele deu tanta ênfase, né, sobre essas duas mulheres, ele fez questão de registrar o nome dessas duas mulheres, mãe e avó, que ele chegou até dizer que essas mulheres alcançaram a salvação através da maternidade. E aqui essa salvação a gente sabe que não é salvação espiritual, porque isso pertence ao Senhor. Mas eu quero que você entenda que essa salvação é a salvação do engano. Nós vamos ler mais para frente, né? Ou seja, coube à mulher, então, a dádiva de trazer aquele que salvaria a humanidade. Se nós formos pensar, né, na história também de Jesus, Maria ali gerou um filho, e o que aquele filho trouxe para a humanidade? Maria não impediu, pelo contrário, sempre motivou, sempre incentivou o seu filho ali a fazer o que tinha que ser feito. Então essa temos que ser nós, mães, incentivadoras. Nós temos um papel também, amadas, de sermos impulsionadoras, sermos aquelas que ensinamos aos nossos filhos a serem o que eles devem ser. Ou seja, somos aquelas responsáveis por ensinar a verdadeira identidade deles, porque nós sabemos que a nossa verdadeira identidade está em Cristo. Então isso nós temos que passar também para os nossos filhos, porque o tempo passa, eles vão crescendo, eles vão entrando em ambientes que muitas vezes não é dentro da igreja, não é dentro das nossas casas, e se eles não tiverem uma base sólida, se eles não tiverem certeza de qual é a verdadeira identidade deles em Cristo, nós sabemos que muitas vezes eles se perdem, e não é isso que nós queremos para os nossos filhos. E quando a gente fala aqui, né, que a mulher, ela tem a dádiva, então, de trazer aquele que salvaria para a humanidade, a mulher, em um termo bem simples aqui, bem tranquilo da gente entender, né, ela é a guardadora da semente. Nós vamos entender isso melhor quando formos para a parte técnica, ali desde a concepção, da gestação. E essa mesma semente que pisará na cabeça da serpente. Isso tudo está contextualizado na Bíblia. Nós temos aqui a história de Eva. Eu não vou conseguir trazer todas as histórias, nosso tempo é curto. Mas eu queria que você lembrasse, pensasse, né? Você pode estar se perguntando, mas bispa, que serpente, né? Você está falando aí de semente, de serpente.
E você conhece muito bem a história de Adão e Eva, né? E sabe que nós somos pecadores por natureza. E que a consequência do pecado de Eva foi terrível. Só que Deus, em seu infinito amor, Ele nos amou tanto que Ele transformou a história da mulher. E está registrado isso em 1 Timóteo 2,15, que diz assim: todavia será preservada através da missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Eu peguei uma outra versão aqui também, só para a gente entender direitinho o que quer dizer essa passagem. Diz assim: entretanto, a mulher será salva, dando luz a filhos, se permanecer na fé, no amor, na santidade e no bom senso. Então, como eu já disse lá em cima, essa mulher será salva, nós não estamos falando da salvação espiritual. Aqui está dizendo que Deus deu à mulher a dádiva da redenção através do poder de gerar vidas. Olha que responsabilidade. A mulher está a salvo quando ela cumpre o seu chamado. E aqui, mais uma vez, não é sobre a salvação espiritual, mas é da salvação do engano. E um exemplo bem prático, né? O que seria esse engano? É que hoje em dia as mulheres muitas vezes não sabem qual que é o seu papel. Às vezes a rotina, a vida muda, os dias vão passando e a mulher acaba se perdendo no seu próprio propósito e no seu próprio papel. E cabe à mulher, de fato, né, o papel da preservação da família. E mais do que isso, né, quando a gente fala sobre esse assunto dos dias de hoje, as mulheres querem cada dia menos se responsabilizar por uma nova vida, né? Se a gente fosse pensar no dia de hoje, qual serpente estaria aí rondando as mulheres, né? Está enganando as mulheres. Qual que seria esse engano? E eu anotei aqui, né? Hoje o engano da sociedade é o meu tempo, o meu corpo, minhas regras, o meu momento, é o meu trabalho, meus compromissos, minha carreira em primeiro lugar. Então são vozes, são enganos que a sociedade muitas vezes traz para a vida das mulheres, são pesos que a sociedade coloca na vida das mulheres, que muitas vezes impede a mulher de querer sonhar em ser mãe. A mulher muitas vezes coloca em segundo plano, e nós sabemos que isso tudo faz parte de uma criação divina. Deus está na maternidade, Deus nos concedeu essa dádiva. E quando nós formos falar, né, sobre a parte prática, nós vamos tirar aqui muitas dúvidas. A doutora Márcia vai trazer conhecimento para que, de fato, você não seja enganada pelo mundo. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que nos multiplicar, né? A resposta da salvação a isso tudo é o exercício da multiplicação através da maternidade. Nós nos multiplicamos, né? As gerações chegam através da maternidade. E aqui também quero fazer só um parênteses, né? Salvo as mulheres que por algum motivo não podem ser mães, né, tem ali alguma questão de não poderem gerar filhos, que também está no controle de Deus. A gente sabe que nada foge do controle de Deus, Ele é soberano, porque Ele determina também todas as coisas. Deus valoriza que nós, mulheres, tenhamos esse anseio, esse sonho de nos tornar mães, né? E Deus valoriza tanto as mães, tanto as mulheres, as mães, que Ele escolheu o útero de uma mulher para abrigar a salvação e o resgate da humanidade. Isso é muito sério. Quando a gente fala, é só uma gestação, é só um acaso, amadas, é uma responsabilidade. Eu sei que você que já é mãe, você entende dessa responsabilidade, mas eu queria trazer a fundo qual que é o nosso verdadeiro papel aqui, né? Deus nos escolheu para gerarmos filhos. Isso é um milagre. Quando a gente pensa na concepção, a junção ali, como isso acontece, isso só pode ser um milagre. É muito surreal pensar em como isso acontece. Só Deus podia ter feito isso dessa forma, né? E eu queria, né, que você refletisse, né, porque eu sei que muitas mulheres, né, cristãs que já são casadas, nós atendemos muitas mulheres em gabinete, conversamos, tem se fechado muito para esse assunto, né, por diversos motivos, muitas vezes por falta de conhecimento, por medos, por traumas de infância. Aqui nós poderíamos listar muitos motivos, talvez, da mulher não querer gerar um filho, caso ela possa, né, caso ela tenha essa possibilidade.
E agora, entrando nessa parte mais técnica, né, com a doutora Márcia, eu quero que você deixe Deus trabalhar na sua vida, que você possa se sentir aí trabalhada, que essa chama possa se reacender no seu coração, se um dia já foi acesa e hoje não está mais, ou se você nunca pensou sobre isso, se você ainda é uma jovem, se você ainda não se casou, se você ainda não tem uma família, que você possa também ser ministrada nesse momento, porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se Ele permitiu, né, que nós tivéssemos esse momento aqui para falar desse assunto específico, porque o assunto de maternidade ele é muito amplo, nós poderíamos aqui falar sobre diversas coisas, mas Deus nos direcionou para falar sobre a gestação, sobre a concepção, sobre o início de tudo. E até por isso que eu trouxe essa parte bíblica para que a gente possa estar segura que é vontade de Deus para as nossas vidas, mulheres, casadas, cristãs, gerarmos filhos, né? Então, fechando aqui rapidamente, né, esse momento bíblico, espiritual para a sua vida, para que você possa ser edificada. Eu vou chamar a doutora Márcia aqui. Como eu já falei no início, poderia falar muitas coisas sobre ela, uma mulher muito especial, uma doutora, mãe. Então, tudo que ela vai falar aqui hoje, ela sabe de causa, né? Ela sabe de experiência, muito experiente no assunto. A doutora Márcia, ela é formada em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, né? Então, vou passar também para você se sentir segura com tudo isso que a doutora vem falar para nós. Ela fez residência em ginecologia e obstetrícia pelo Servidor Público Estadual de São Paulo. Ela é pós-graduada em ginecologia endócrina pela Unifesp. Ela tem especialização em endoscopia ginecológica pelo Seconce e curso de longevidade saudável pelo Grupo de Longevidade Saudável. Amadas, se abram porque vem coisa boa aí pela frente. Doutora Márcia tem muito conhecimento para falar para nós. E agora que você já entendeu o verdadeiro papel de uma mãe bíblico, qual que é a nossa função, o nosso chamado, a nossa missão, agora nós vamos falar sobre como tudo isso acontece, né, doutora Márcia? Bem-vinda, é um prazer estar com você aqui. Obrigada. Neste MEG, no mês de maio especial aqui, Dia das Mães. Um prazer ter você aqui conosco. Amém. Boa noite, graça e paz. É um privilégio, né, estar nessa live aqui maravilhosa, que a Bispa Cindy acabou de falar um pouco para a gente da parte espiritual. Para mim é muito gratificante, né? Eu estou muito feliz por esse convite, então muito obrigada à Bispa Cindy e toda a liderança, né, do Ministério pelo convite que vocês me fizeram. Amém. Então, amadas, nós vamos bater um papo aqui muito gostoso, tá? Como eu falei, além de doutora, ela é minha amiga, a gente conversa sobre isso, então eu falei para ela, fique à vontade, a gente vai bater um bate-papo muito gostoso, com muito conhecimento. E eu quero começar, então, esse momento. Queria que a doutora Márcia falasse para nós um pouquinho sobre a consulta pré-concepcional, né, doutora? Muitas pessoas não sabem, né, mas essa consulta pré-concepcional, ela é muito importante para a paciente ter uma gestação saudável, né? Tem estudos que mostram que 40% das gravidezes não são planejadas. E 30% das gestações, elas só se iniciam a partir da 13ª semana, né, de gestação. Isso é muito ruim, porque tem um processo que ocorre entre a 3ª semana, que é mais ou menos no final do 1º mês, até o 3º mês, que é chamada de organogênese. É um nome muito feio, né? Mas é a formação dos órgãos e dos sistemas. Então, é muito importante a paciente começar o pré-natal já nessa fase, né, na fase inicial, para ter todo esse acompanhamento. O ideal sempre é todas as mulheres, né, passarem em idade fértil e não fértil, né, já na menopausa, passarem no ginecologista regularmente, até as de idade fértil, para ver qual o planejamento, né, uso de contraceptivo, qual vai usar, qual é o melhor momento para engravidar, né, como a Bispa Cindy disse, que as mulheres atualmente elas querem engravidar sempre depois. Primeiro é meu trabalho, primeiro eu preciso de uma casa, primeiro eu preciso construir um patrimônio para depois engravidar.
E normalmente não tem, né, a época certa de engravidar. A gente sempre vai achar que a gente não está na época certa, preparada para ter um filho. Sim. E essa avaliação, né, pré-concepcional, a gente faz algumas orientações, né, nessa consulta. É uma consulta que a gente vai aconselhar a futura gestante. Então, a gente vai orientar mudanças na dieta, se a paciente está acima do peso, sobrepeso. O ideal é engravidar no MC normal. Então, se a paciente está no sobrepeso ou obesidade, então vai precisar ter uma mudança nessa parte, uma reeducação alimentar. A gente orienta hábitos saudáveis, né? A gente agora, como a Bispa Cindy falou, a gente tem um programa, né, do MEG, né, para cuidar da saúde. Então, para fazer exercício físico, é muito importante não ser sedentário, não só para engravidar, né, mas para a vida toda. Então, é importante fazer atividade física, diminuir o consumo de fast foods, doces, refrigerantes. É nessa consulta também pré-concepcional que a gente vai atualizar o cartão de vacina. Porque normalmente a gente esquece, né, que tem vacinas depois dos 15 anos, né? A maioria tomou as dos 15 anos, esqueceu e não volta mais. Então tem vacinas que são importantes de darem, né, de serem tomadas antes de engravidar. Tem vacinas que não podem ser tomadas na gravidez, como sarampo, cachumba, rubéola, tem que ser tomado antes. Então é nesse momento que a gente consegue fazer uma atualização da paciente, né? Além disso, nessa consulta também a gente controla as doenças crônicas. Tem muitas pacientes que têm pressão alta, diabetes e querem engravidar. E tem medicações que a gente não consegue passar quando ela está grávida. Então, a gente faz essa avaliação pré-concepcional, troca essas medicações para ela poder engravidar e não ter nenhum prejuízo, né? Nenhum prejuízo para o bebê. É nessa consulta também que a gente faz o início de alguns suplementos, dependendo de cada paciente, é um tipo de necessidade, então a gente avalia com exames de sangue. Nessa consulta também a gente vai avaliar o histórico familiar, né, do casal. Tem alguns casais que têm algumas doenças genéticas que podem passar para o bebê. Então, quando isso acontece, a gente encaminha para o geneticista para ele avaliar, ver a possibilidade de gravidez ou não. E também faz encaminhamento para outras especialidades. Exemplo, fisioterapia. Às vezes a gente orienta a fazer pilates antes de começar a gestação. É um momento que às vezes encaminha para o psicólogo, para o dentista, porque tem muitas pacientes que também esquecem dessa parte. E a saúde bucal é fundamental também na gestação. Então é importante, né, ter esse acompanhamento. E faz as orientações do início do pré-natal, né? Orienta essas coisas todas. É bastante coisa, né? A gente acha que não é nada, mas essa consulta que é falada pré-concepcional vem antes de você tentar engravidar. Então é muito importante esse acompanhamento. Olha que legal, né? Mulheres abençoadas, que lindo a gente poder ter acesso a esse tipo de conhecimento antes até, né, de se você já é casada, se você pensa em ter filhos, olha só, existe uma consulta para você fazer antes, né, não depois que engravidou. Tem algo que pode ser tratado, muitas vezes mulheres não conseguem engravidar, não sabem o motivo, porque não passaram, né, por uma consulta, né, doutora? E o quão importante ter esse acesso, né, através de uma médica, através, né, de consultas médicas, muito legal. Sim. Uma coisa que eu esqueci, né, de falar da consulta, tem pacientes que têm problema na tireoide que dificultam engravidar ou que apresentam aborto de repetição e que não sabem a causa porque não fizeram esse diagnóstico antes. Então, é melhor a gente sempre prevenir, né, para ter uma gestação mais tranquila, mais segura. E depois dessa consulta de pré-concepcional, né, que a gente faz todas essas orientações, a gente sempre inicia o uso do ácido fólico, né, que ele ajuda no desenvolvimento do tubo neural, que vai ser lá na frente a parte do sistema nervoso do bebê. Então é importante, a gente sempre orienta a tomar 3 meses antes da gestação,
para ter uma gestação também mais tranquila e mais segura. Sim. E a avaliação também da consulta pré-concepcional também cria o vínculo, né, da médica, da obstetra com o casal. E é nesse momento que o casal tem que tirar todas as dúvidas, todas as angústias e fazer todo esse check-up antes de iniciar a tentativa para engravidar. Muito legal. E, doutora, aproveitar que você falou sobre a questão de possíveis doenças, né? Até a questão da tireoide que atrapalha. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão do aborto, né? O aborto espontâneo. A gente sabe que acontece com muitas mulheres, né? Até antes de atingir o 3º mês, e que é algo muito comum, né? Apesar de não ser muito falado, é um assunto ainda muito... É difícil para a mulher, né? Que muitas vezes está naquela expectativa, mas que a gente sabe que é normal, né? A gente acaba recebendo muitas mulheres que passaram por isso, falam, né, que passaram por isso. Comenta um pouquinho sobre isso para as mulheres, né? Sim. Normalmente o médico obstetra sempre fala para a paciente, evita, né, de comentar com muita gente que você está grávida, espera os 3 meses para começar a contar, para fazer chá revelação e tudo mais. Porque os 3 primeiros meses são os maiores riscos, né, de ter um abortamento. Pode ser um abortamento espontâneo, que a paciente começa a ter o sangramento e evolui para um aborto, ou um aborto que a gente chama de retido, que é o quê? A gestação não evolui. A paciente continua com o bebê lá dentro do útero, mas ele não cresce, ele para de crescer. Normalmente não tem nenhuma causa específica, às vezes é alguma alteração genética que na hora de juntar, né, o óvulo com o espermatozoide teve alguma alteração ali e a gestação não evolui. Então é muito comum, é mais comum do que a gente acha. Verdade. De 10 mulheres, né, a cada 10 mulheres uma tem um aborto. Nossa. Mas é uma situação tão delicada que normalmente as pessoas acabam não contando muito, né? Sim. Eu posso dar o meu testemunho. No final de 2017 eu engravidei. Não contei para ninguém, só para o meu marido, né? O diácono João Paulo. A gente ia contar no Natal. E antes de chegar o Natal eu tive um aborto retido. Foi um momento muito difícil, né? Porque eu tenho a parte da mulher, né? Sim. E toda aquela fragilidade, né? E aquela situação, né? expectativa, Sim. aquela situação delicada. E a parte médica do que sabe o que está acontecendo. Sim. Então foi um momento muito difícil pra gente. Sim, se não fosse a igreja, né? A palavra de Deus... Sim. A nossa família, que a gente teve que contar, né, tudo o que aconteceu, e os nossos amigos, todo esse apoio, Sim. nós talvez teríamos sucumbido, Sim. né? Que é o que normalmente acontece, né? A pessoa fica muito devastada, entra em depressão, e assim, foi Deus mesmo, a palavra, a bispinha, a saudosa bispinha ainda era viva, e falava, ela não sabia e falava tantas coisas assim, e Deus testificava, e a cada pregação eu escutando aquela palavra ia me fortalecendo, e eu consegui passar por esse momento junto com meu marido, um momento difícil, né, bem triste assim, mas que fez com que a gente se unisse mais, Muito né? bom. Tudo tem um propósito, Claro. né? E a gente fala, né, o choro pode vir, né, à noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E foi o que aconteceu com a gente. Verdade. Né? E você contando sobre isso, doutora Má, a gente sabe também que tem muitas mulheres que passam por isso e elas acabam desistindo até de seguir em frente, de tentar de novo com medo de acontecer esse trauma. A gente sabe que tem mulheres que acontecem no início, mas tem mulheres que já estão ali com a gravidez muito evoluída. Falando da medicina, tem algo que, por exemplo, se aconteceu uma vez, vai acontecer de novo? Como é que funciona essa parte para o segundo momento, né? Normalmente, se tem um aborto de repetição, que é mais de 2 abortos, né, que a paciente teve, a gente tem que passar no ginecologista, no obstetra, para fazer toda uma investigação, ver se não tem uma trombofilia, uma alteração na coagulação,
que esteja causando esses abortos de repetição. Certo. Mas normalmente um aborto só, às vezes é de causa inespecífica, que você não vai, desconhecida, que você não vai acabar descobrindo qual é a causa. Certo. Mas é importante sempre que tem um aborto, alguma alteração, esse acompanhamento com o ginecologista. Legal. E também, né, aproveitar que a gente está falando com mulheres, né, se você passou por isso, que você não desista desse sonho, né, por mais traumático, né, como a doutora Márcia passou por isso sendo médica, mulher, né, é uma situação muito delicada mesmo, por conta da expectativa, né, de já contou, ou é algo que desejava muito, mas que você não perca essa esperança, porque a gente sabe que tudo coopera. Se aquilo aconteceu, não saiu da vontade de Deus, não saiu da soberania. O Senhor não estava de costas quando aquilo aconteceu, né? Então, que dessa situação você possa tirar aí uma esperança, uma lição, para que você siga em frente, né? Como disse a doutora Márcia, em Jesus a gente consegue seguir em frente, e ela também realizou o sonho de ser mãe, né? Depois engravidou de novo, deu tudo certo e as coisas seguem, né? Sim. Foi muito assim, esse período foi muito difícil depois do aborto, porque realmente você fica com medo, né, na carne, né? Nós somos humanos. Você fica com aquele medo de, e de novo, se for eu de engravidar de novo. Então, assim, eu demorei um tempo para digerir aquilo e querer uma nova gestação, porque eu tinha muito medo. E aí, em julho, isso foi final de 2017, né? E em julho de 2019, eu engravidei de novo. E aí foi aquele mix de emoção, aquele, legal, engravidei, que legal, mas e agora? Será que eu vou ter um outro aborto? Então, assim, eu sei que é muito difícil, mas Deus não dá nada, né, do que a gente não suporte, do que a gente não consiga fazer. Então, assim, Ele deu todo o suporte durante a gestação. Às vezes eu tinha medo, o coração vai parar de bater? Não vai continuar, eu vou ter sangramento. Mas Deus foi me suportando, a igreja, a palavra de Deus. Cada hora, alguém que não sabia da história vinha falar alguma coisa assim, falar, olha, Deus está cuidando do teu ventre. Eu, gente, mas ninguém sabe, como assim? Então, assim, era o próprio Deus. E Deus fez essa maravilha, que agora o meu filho fez 2 anos, e tá aqui, lindo, maravilhoso, e assim, e Deus restitui, né? Tudo que foi nos tirado, Deus sempre dá em dobro, a alegria maior. Hoje eu posso falar sem ter vontade de chorar, falo com tranquilidade, eu sei que tudo tem um propósito, né, de Deus, tudo faz parte, né, do meu propósito, e eu creio que isso fez com que eu já tinha empatia pelas pessoas, né, que é se colocar no lugar do próximo, e eu acho que hoje eu tenho muito mais, porque quando eu atendo uma paciente que está passando nessa situação que eu passei, eu sei exatamente a dor dela. E eu sei como eu posso ajudar. Então, tudo coopera, né? Tudo coopera pro bem. É isso aí. Até nessa parte você pode falar com propriedade, né? Porque você passou por isso e não é uma situação fácil, mas que o nosso Deus sempre nos dá esperança. E como você bem disse, a alegria vem pela manhã e a restituição e os filhos. E o filho, né, o JF, está aí para a honra e para a glória de Deus. E aproveitando, doutora Má, esse gancho sobre a parte emocional, né? Lógico, aqui a gente está falando sobre uma fragilidade de uma situação de um aborto. Mas como que fica também a parte emocional, psicológica da mulher na gestação, especificamente? Fica bem alterado. Bem abalada também. Bem abalado, né? A mulher sofre, né, muitas alterações emocionais, psicológicas, por conta de alteração hormonal, né? Os hormônios, estrogênio, progesterona, eles se duplicam. Então, a parte racional da mulher, ela vai diminuindo e a parte emocional vai tomando conta. Então, é muito comum durante a gestação, aquela mulher que era mais fechada começar a ficar mais irritada, ou chorar com um comercial de margarina, de cachorro, e ver a pessoa lá chorando, né, no comercial, é muito comum, porque realmente tem essas alterações hormonais, né? É bem comum. E não é exagero, então, quando alguém fala, né, tá fazendo cena, tá fazendo... Não, né? Não, acontece não é. Real, acontece né? realmente. Acontece mesmo. São alterações hormonais, faz parte, né? A gestação é uma mudança, né, no corpo da mulher, é uma mudança na parte psicológica, vai mudar toda a rotina da casa, né? Então, assim, muitas coisas para a mulher pensar, que são muitas mudanças, muitas variações hormonais, então é real, complexo, né? É complexo. Quem já passou por isso sabe, quem vai passar
também se prepare, né? A gente sabe, nunca estaremos preparados o suficiente, mas tendo conhecimento, né, para a gente poder administrar melhor, né? Eu creio que essa parte emocional, ela pega muito também, né? Não é só o corpo que muda, não é só o formato do corpo, não é só a barriga que cresce, não é só os seios que crescem, é toda a parte emocional também. Você está ali gerando uma vida, coisas começam a aparecer na mente. Por isso que é importante também, nesse momento, a gente estar muito conectada com Deus, na palavra, né? Porque muitas variações, né? Muitas coisas aparecem na nossa mente, mas que fazem parte também da questão hormonal perfeitamente correto e que acontece, é um fato, não é frescura, não é problema espiritual, não é problema emocional, não. É o momento, né, que gera tudo isso, né, doutora Marcinha? Fala que a mulher está na flor, né, da pele. Na porque flor são da pele. Alterações hormonais, a mudança no corpo. Tem paciente que é toda magrinha, né, e fala, pô, meu corpo vai aumentar agora, eu vou ter essa barriga, eu vou ter estria, e como que vai ser? Eu vou ter mancha na pele. Então, é muita mudança, né, para um período de tempo curto. Exatamente. E além das mudanças hormonais, também tem a mudança. Eu trabalho, eu vou ter que deixar meu trabalho. É uma mudança geral, né, que assim, se não for Deus, se não for o apoio da família, é difícil. Isso, e se não for o conhecimento também, né? Porque nós estamos aqui falando sobre esse assunto. Hoje, para mim, é um assunto muito fácil de lidar, porque eu já passei. Então, quando eu lembro da minha experiência, né? Lembro da gravidez, do choro, da propaganda de margarina. Você quer abraçar todo mundo na rua, você fica um negócio assim, a flor da pele. Mas é importante a gente saber que isso acontece, para na hora não dar aquele choque, falar, nossa, será que é só comigo? Eu recebo muitas mensagens, né, de irmãs do nosso ministério, às vezes até de fora, que falam, ai, bispo, eu tô grávida, eu tô passando por isso, será que é só comigo? Você passou por isso? Então é legal essa rede de apoio, essa troca de experiências, porque muitas vezes, né, e depois, de fato, quando o neném nasce, a vida da maternidade no início é muito solitária. Então, se a gente não tem pessoas ali para que a gente possa conversar, pessoas de confiança, de conhecimento, a gente acaba passando que nem um trator e não cuida mesmo da nossa parte emocional, da parte física também, né? Que por um período a gente tem que tomar cuidados, mas depois volta tudo ao normal, né? Sim. Muitas mulheres perguntam, bispa, mas depois volta tudo? Volta, amadas, né? Volta, demora um pouquinho, mas volta. A gente consegue engrenar, porque depois vem o próximo. Tem uma frase, né? Aproveitar que a gente tá falando sobre mães, que eu lembro muito da nossa bispinha, né? Bispa Solange, que ela falava assim, a maternidade, ela é tão misteriosa, Deus colocou algo assim tão maravilhoso nas nossas mãos, que se não fosse tão maravilhoso, a gente nunca ia querer ter o segundo. Porque quando a gente tem o primeiro, a gente fala, meu Deus, o que eu fiz? Sim. Mas Deus, ele fez tudo perfeito, a gente esquece. Então tem muita coisa que a gente esquece, né, doutora Marcinha? Esquece. E aí fala, não, agora vem o segundo, o terceiro, enfim. Bom, então, seguindo aqui a nossa linha de raciocínio, né? Então a gente falou aqui sobre a parte pré, a parte da gestação e agora depois, né? Depois que o neném nasce, o pós-parto, o que acontece, doutora? O pós-parto, ele vai compreender, né, o período pós-parto, logo imediato, até as 6 primeiras semanas, né? Depois do parto. E esse é o período em que o corpo ele vai voltando ao estado normal, antes da gravidez. Então, o útero ele vai diminuindo de tamanho até ficar dentro do quadril, né? As alterações todas hormonais, elas vão diminuindo. Então, esses cuidados, né, que a gente fala pós-parto pós-parto, eles se iniciam logo após o parto. Então, assim, na sala de recuperação, se o parto for ou normal ou parto cesáreo, a principal preocupação é o sangramento. Então, a paciente, né, a gente fica bem de olho observando o sangramento para ver se não tem risco de hemorragia, porque a maior porcentagem de morte materna é pós-parto, por conta de hemorragia. Então, é o que a gente fica mais de olho. Esse sangramento, ele é normal, ele vai perdurar aí até o puerpério, que a gente fala, pode perdurar até 6 semanas depois do parto. De 3 a 5 dias, normalmente, é um vermelho mais intenso. E aí vai diminuindo, vai ficando amarelado e uma secreção mais branca e acabou.
Certo. Normalmente as cólicas são maiores no início, né? Porque o seu útero, ele tá do tamanho, né, de uma melancia praticamente, então ele vai contraindo, então isso vai gerando cólica. Então é normal, então o útero, ele tende a diminuir 1 centímetro aí por dia até voltar ao tamanho original. E volta, né? E volta. Graças a Deus, a barriga também, sim, depois de um tempo, volta, né? O que pode ficar, que a gente fala, é a diástase do músculo reto abdominal, que é o quê? Aquela separação do músculo. Então, fazendo fisioterapia, depois exercícios próprios, volta também para o estado original. Legal. Doutora Marcinha, antes de você continuar, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu sei que muitas pessoas já me perguntaram, então eu vou pedir para você explicar o que é esse puerpério, né? É uma palavra meio esquisita e ninguém sabe sobre o que se refere. O que é isso? O puerpério é esse intervalo do parto, você ganhou o bebê, é do parto até 6 semanas pós-parto. Tá. São onde acontecem todas as alterações do corpo da mulher, né? Alterações hormonais, alteração no próprio corpo. Tá, é onde é o pico mais importante, assim, para a volta, né? Sim, tá. Sim. E também uma outra coisa que eu queria comentar, eu até já contei sobre isso em uma outra live, teve até duas moças vieram falar comigo que também passaram por isso, que é a importância do pós-parto, né? Porque às vezes a gente pensa, deu tudo certo na gestação, nasceu bem, nasceu saudável, só que a gente esquece que nós mulheres, ainda estamos em processo de voltar o nosso corpo, voltar os hormônios. E nesse processo, né, do meu primeiro filho, quando o Lorenzo nasceu, eu tive o hipotiroidismo, né? Comentei aqui já uma vez. E não sabia o que era, não tinha ido atrás, eu estava tomando o remédio que a médica tinha indicado, que não foi a doutora Márcia, vou deixar bem claro, porque a doutora Márcia, ela é muito, assim, categórica em tudo que ela faz, ela acompanha muito de perto. E essa médica, que foi quem fez o parto do Lorenzo, ela não me instruiu a continuar tomando remédio depois que o Lorenzo nasceu. E eu tive um problema muito grave por ter parado de tomar esse remédio do nada. Me fez muito mal, a minha tireoide realmente desregulou. E eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achei que era, enfim, o baby blues, depois a depressão pós-parto. E no fim, eu descobri através de um outro médico que eu não podia ter suspendido aquela medicação. Então, queria que você falasse também, né, sobre a importância do pós-parto, de não acaba ali, nasceu, né? Não. Tem um acompanhamento. Sim, a gente normalmente faz um acompanhamento, né? Você vai ter um retorno de uma consulta com o obstetra que fez o seu parto, 40 dias pós-parto, para ele avaliar, né, direitinho como tá, se for cesárea, né, como tá a cicatriz da cesárea, se for parto normal, às vezes avaliar o períneo, se tá tendo perda de urina ou não, avaliar as mamas, como que tá a amamentação. Então, assim, é importante e continuar tomando as medicações, né? Porque você não pode suspender a medicação, nasceu, suspende. Não, porque você ainda tem as alterações no organismo. Então, é importante manter as medicações até pelo menos na consulta de retorno com o médico. Aí lá, talvez ele peça exames para ver se realmente vai precisar continuar ou não. E ele suspende, né? Não você suspender, eu sei que você não suspendeu, né? Mas foi a orientação da médica. Sim. É suspender a medicação, porque você ainda tá com essas alterações hormonais, né? Certo. Então é importante continuar os polivitamínicos, né? Não suspender, eu normalmente oriento, manter até para cessar a amamentação, porque você tá nutrindo um bebê, então ele, querendo ou não, tá sugando, né, seus nutrientes. Então é importante você continuar os polivitamínicos. Beber bastante água, isso é importante. Alimentação saudável, fundamental para quem está amamentando e para quem não conseguiu amamentar também, né? A alimentação saudável ajuda na recuperação. Dormir, né? Que a gente fala, nasceu o bebê, eu não vou conseguir dormir. Ele dormiu, você também tem que dormir, tem que descansar, tem que ter uma rede de apoio, né? Porque assim, é muito difícil para a mãe que acabou de ganhar o bebê, de ser ou de parto normal ou cesárea, principalmente cesárea, né? Porque tem o pós-operatório, porque a cesárea é uma cirurgia, né?
Então é muito difícil a mãe ter que cuidar sozinha do bebê, trocar fralda. Então, assim, ter essa rede de apoio é fundamental, é fundamental. Sim, e doutora Marcinha, uma outra pergunta, né, que eu acho que é muito comum, deve ser para você também, mas eu ouço e eu não sou médica, né, então óbvio que eu não respondo. O que é melhor, ter parto normal ou ter a cesárea, né? Então, isso depende, né? O que a gente acha, o mais fisiológico, né? O que Deus criou, o parto normal, né? Deus criou, é o mais fisiológico para o bebê. As contrações fazem com que o útero se afine, né? Deixa o segmento do útero mais fininho. Faz as contrações, vai preparando o bebê para pensar, opa, tô nascendo, tem alguma coisa diferente. Então, prepara o pulmão do bebê quando ele passa pelo canal de parto. Então, assim, o líquido, né, que fica lá nos pulmões, quando ele passa pelo canal de parto, vai saindo, então ele respira melhor quando nasce pelo parto normal. Certo. Tem pacientes que não têm condições de ter parto normal. Eu mesma fiquei 10 horas em trabalho de parto, dilatou tudo, não desceu e eu tive que ir para uma cesárea. Mas tem indicações, né? Indicações, a pressão subiu, né? Tem uma pressão alta, a pressão subiu, então tem que ir para um parto cesáreo mesmo. Então, assim, tem indicações. Tá. Mas, assim, no geral, o parto normal seria até melhor porque perde menos sangue do que um parto cesáreo. A recuperação da paciente é melhor num parto normal do que numa cesárea, mas não é todo mundo que tem que ter parto normal. Tem pacientes que não tem como ter parto normal e aí vai ser uma cesárea mesmo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, não vai ser menos mãe por isso. E acontece. É legal falar sobre isso, né? Porque toda a mãe de primeira viagem cria muitas expectativas, né? A gente que tem sempre teve estudos, né, livros, mas agora a internet, eu acho que idealiza algo perfeito, aquele momento. É lógico que tudo isso vai depender de várias coisas, né? Mas eu me lembro também, né, contando um pouquinho da minha experiência, como mãe de primeira viagem, eu fiz tudo possível, né, no do Lorenzo, né? Fiz tudo possível para ter o parto normal, fiz aula com aquelas bolas de ginástica, fiz fisioterapia, fiz tudo o que estava ao meu alcance natural, né? Porque eu idealizei aquilo. E quando eu percebi que o Lorenzo não viria também do parto natural, tivemos que fazer uma cesárea, eu fiquei frustrada, olha só. Sim. Eu sei que muitas mulheres ficam frustradas, né? E eu falava, mas por que não aconteceu comigo, né? Se Deus fez dessa forma. E depois Deus foi trabalhando no meu coração, que tava tudo bem também, né, doutora? Sim, a gente não precisa ter essa pressão, né? Ai, tem que ser igual daquela, porque aquela foi. Não tem comparação. Não tem comparação, né? E como você disse, são várias vias, né? São várias vias. E assim, eu acho que tem que ser a via mais segura para a mãe e para o bebê, independente, né? Perfeito. E assim, é Deus que escolhe, né? A criança vai escolher ali por onde ela vai querer nascer. Sim. Então, faz parte. Eu acho que não pode ter aquela comparação. A da minha amiga foi parto normal, então tem que ter parto normal. Não, às vezes você não tem a dilatação, não tem a passagem. Às vezes fez o exame do coraçãozinho e indica sofrimento fetal. Então, você não vai tentar um parto normal. Tem que ir para uma cesárea. Claro. E isso é a questão do menos mãe, né? Quando o pessoal fala, eu sou menos mãe por causa disso. Imagina. Eu não consegui, enfim, né? Eu acho que esses são desafios, né? Que, óbvio, só quando a gente passa, eu passei por isso, eu também me senti, mas que depois na minha segunda filha, né? Já estava totalmente bem resolvido, assim, venha como tem que vir, da melhor forma. Eu já estava mais segura sobre o assunto, né? Que isso é normal também, né? Passando do primeiro para o segundo. E também nesse ponto, eu queria que a doutora Marcinha falasse também sobre a amamentação, né? Que eu acho que é algo fundamental aí, desafiador. Desafiador. Comenta um pouquinho aí para nós. Assim, o que a gente, né, prioriza, a maioria dos médicos, né, a Golden Hour, não sei se você já ouviu falar, que é aquela hora de ouro, né? Sim. Que é depois que o bebezinho nasce, tentar já colocar na mãe, né? Ou para mamar, ou para já sentir o cheiro, a pele, para ter aquele vínculo, né? Criar aquele vínculo e aquele contato mãe e bebê. Que isso é fundamental para o bebê, né? Vai fazer bem para ele vai se sentir aconchegado, né? Vai sentir o amor. Então é fundamental. É muito difícil, né? A amamentação é uma coisa assim
muito desafiadora. Ninguém ensina, né? Ninguém ensina. Não. Eu, como obstetra, ninguém me ensinou isso. Sim. É muito difícil. Mas ninguém é menos mãe ou mais mãe se consegue amamentar ou não. O ideal é sempre que sair do hospital, né? Que você vai ficar lá 2, 3 dias no hospital, né? Fazendo todo o preparo, né? Para ter alta. Sempre pedir para o seu obstetra ou para a enfermeira, ou se você, né, tiver condições de chamar uma consultora de amamentação para te orientar sobre a pega do bebê. Perfeito. Porque a pega é muito complicada, assim, se não pega certinho o mamilo, vai ter fissura, vai ter mais dificuldade, vai ter dor para amamentação, muito choro, e o bebê vai chorar de fome, você vai chorar de dor. Então, assim, é muito importante, né, Sim. ter esse apoio da família toda, do esposo, dos avós, dos tios, de todo mundo, mas ter esse contato seu com o obstetra ou com a enfermeira, né, ou com a consultora de amamentação, porque é uma fase, assim, de descobrimento, né, você não sabe como é amamentar, o bebê não sabe como é sugar. Perfeito. E para a produção, né, de leite, o principal método é o estímulo, a sucção. Sim. Se não suga, você não vai ter o estímulo da produção do leite. Então, tem que começar com a pega correta. Perfeito. Então, tem que sair do hospital sabendo a pega, não tendo dúvidas, tem que tirar todas as dúvidas. Sim, eu acho maravilhoso falar sobre isso, porque também, né, no meu caso, esse foi um dos assuntos mais desafiadores que eu tive, a amamentação, porque ninguém fala sobre isso, essa é a verdade, né? A gente tem as nossas mães, que foram mães há 20, 30 anos atrás, e não sei se vocês, mas eu tinha na minha cabeça que era só nascer, grudar no peito e que ia dar tudo certo. E não é de fato isso que acontece. E eu passei por muitos momentos ali tristes e sozinha, porque eu tinha vergonha de falar sobre o assunto, falar como que meu filho não pega direito, como ele não mama, será que eu tenho algum problema? E não é realmente a falta de informação, é realmente saber que hoje tem pessoas especializadas que vão estar ali para te auxiliar, para colocar o nenê para pegar direitinho. É um processo de aprendizado, não é esse novela. Saiu, não é novela que o nenê nasceu lindo, branquinho, já sem sangue nenhum, grudou ali, mamou perfeito. Não é. Eu gostaria muito de reforçar essa parte, porque foi algo que eu sofri muito. Para mim, de todas as partes, né? Cada mulher tem um desafio, né? O sono, a dor. Para mim, a parte da amamentação foi algo assim muito traumático, porque eu não tinha informação. Ninguém tinha falado para mim que seria difícil. Ninguém falou para mim que tinha técnicas, que tinham pessoas que poderiam auxiliar, que ali o bico do seio poderia rachar, poderia dar mastite, Sim, que fala, mastite, né? Poderia empedrar, muitas coisas acontecem e a gente tá sozinha, né? Então, esse tipo de conhecimento é sensacional, né, doutora? Tem que ter informação. E assim, a amamentação é muito importante para o bebê, né? Sim. No início, quando começa, né, a amamentação, é produzido o colostro, que ele é rico em minerais e anticorpos essenciais, importantíssimos para a proteção do bebê. Sim. Então, assim, é importante estimular a amamentação? Sim. Mas é importante também ter todo esse conhecimento da pega correta. É fácil? Não é fácil. Eu também tive dificuldade, né? A Bispa Cindy, sabe? Sim. Porque eu liguei para ela chorando. A médica ligando para paciente. E assim, eu sou obstetra, a gente Sim. não tem aula sobre isso, Verdade. né? E é outra coisa, que depois da maternidade, isso mudou totalmente na minha cabeça, porque não é uma coisa 1 mais 1 é igual a 2, né? Não tá escrito no Não tá livro, a escrito gente no não aprende livro. na teoria, é muito prática, né? Muito prática. Então, eu tive uma dificuldade também, eu chamei uma consultora de amamentação, que me ajudou, chegou em casa, rapidinho ela Resolveu o colocou no problema. peito. Falei, nossa, agora eu tô sabendo tudo. Ela saiu de casa, o bebê começou a chorar, eu fiquei mais de 1h30 com ele chorando, e meu marido me ajudando, e ele chorando, até conseguir fazer uma pega. Então, assim, é fácil? Não é fácil. Mas tem ajuda, né? Não sofram sozinhas, Isso. né? A gente tem ajuda, tem consultoria de amamentação, tem obstetra, tem um pediatra, né? Eu me coloco à disposição se alguém precisar de alguma ajuda, porque é importante. É verdade. Não se sintam sozinhas. Não se sintam sozinhas e não deixem de fazer algo por medo, por falta de conhecimento. Por isso, mais uma vez, da importância
dessa transmissão, a importância de você compartilhar. Porque quantas mulheres passam por isso sozinha, como um dia talvez eu passei, minha mãe me ensinava, falava sobre coisas que eram há 20 anos atrás. Hoje mudou muita coisa, né? Tem muita tecnologia, muitas coisas que podem nos ajudar a passar por esse momento mais tranquilas, né? Sim. Bom, mas falamos então da amamentação, vamos seguir em frente, que tem bastante coisa ainda. Queria que você falasse, doutora Marcinha, sobre o retorno das atividades físicas, né? Porque a gente está aqui num momento bem-estar, fazer atividades, tal. Qual que é esse momento, né? O recomendado, normalmente, o seu médico, né, que fez o seu parto, ele vai te orientar, né, quando retorna às atividades físicas, mas no geralzão, assim, parto normal, normalmente 2 semanas pós-parto, pode começar uma caminhada leve, né, exercícios leves, se for um parto, né, sem intercorrência nenhum, sem problema nenhum. E a cesárea normalmente demora um pouquinho mais, porque a cesárea é uma cirurgia, então a gente abre a barriga, abre o útero, até esse processo de cicatrização ocorrer. Então, normalmente a gente demora aí pelo menos uns 2 meses para o retorno da atividade física. Sim, mas volta também, né? É tranquilo, aos poucos, lógico, como a doutora Márcia falou, a cesárea, né, sendo uma cirurgia, como qualquer outra cirurgia, aos poucos, mas o corpo ele reage, né? Sim, o importante é você não ficar parado. Tem muita retenção de líquido, né, doutora? Sim, pode fazer drenagem linfática pós-parto, que normalmente é onde, né, retém muito líquido nas pernas, então pode fazer drenagem linfática. Ótimo. Fisioterapia pélvica, porque algumas pacientes começam a ter perda de urina pós-parto ou normal cesárea. Então, o ideal também é acompanhar com a fisioterapia, mas volta. Tudo volta ao normal, aos poucos. E também um ponto, né, que eu acho muito importante a gente comentar e falar, que eu acho que é o ponto mais esperado pelos maridos, né, pelo papai da criança que tá ali, que foi o pai da criança, ele é jogado de lado, né? Ele simplesmente vira um coadjuvante, lógico, tô brincando, é um período ali que o pai é muito importante, né, a presença do pai. Eu sempre falo, assim, eu sou muito grata a Deus pela vida do Bispo Fê, que naquele momento ali de dor, na amamentação, empedrado, ele sentado no chão fazendo massagem no meu pé, aquilo foi inesquecível, né? É um momento que a gente está construindo a nossa família, sim, né? Então tem que ter realmente esse apoio. Mas, né, fora essa parte, é a parte sobre a relação sexual do casal, né? Eu sei que também o neném nasce, passam os primeiros dias, 30 dias, 40 dias, um mês, e aí o pai já tá lá pedindo, pelo amor de Deus, para ter a mãe de volta, né? Como é que funciona? Isso. Normalmente a gente orienta, né, o retorno depois dessas 6 semanas pós-parto, né? Que é o período que o corpo tá voltando ao normal, o útero que estava aberto, né? O colo do útero que estava aberto num parto normal tá fechando, né? E retornando ao estágio anterior, antes da gravidez. Então a gente orienta normalmente após a liberação médica, né? Só que também temos que pensar que a mulher tem que se sentir à vontade, sim, tem que se sentir confortável e preparada, né, para ter a relação sexual. Porque além das alterações hormonais causadas todas, né, pela gravidez, como a gente falou, a mulher pode ter sintomas como diminuição do libido, ressecamento vaginal, porque ela está amamentando, porque tem alterações hormonais. Então pode ser um pouquinho mais difícil para a mulher retornar. Sim. Então, é importante, além disso, né, tem a mudança da rotina, tem a privação de sono também, que é muito difícil, né, para o casal, não só para a mãe, como pro pai também. Então, é importante que a mulher se sinta confortável para ter a relação. E, às vezes, também elas têm medo de ter relação e engravidar. Também. Né? Novamente. Conheço alguns casos que engravidaram aí nesse período que não poderia ter relação. Então, é importante sempre falar com o seu ginecologista para ver o método mais ideal para você. Normalmente, quem está amamentando, a gente orienta a não usar estrogênio, né? Porque o estrogênio, ele passa para o leite, aí o bebê pode ter sangramento ou pode estimular o crescimento das mamas. Então, a gente entra ou com progesterona ou alguns outros métodos que existem, né? Para não engravidar, né? Muito próximo um do outro. Então, assim, a mulher tem que conversar com o seu ginecologista, com o seu obstetra, conversar com o seu parceiro também é fundamental, sim, né? Os dois conversarem e verem o melhor momento, mas antes o médico tem que liberar. Perfeito. E a gente sempre fala sobre isso, né? Comunicação.
Comunicação entre o casal é tudo. Sim. Acordos bem feitos ali, um entendendo o momento do outro, o homem, lógico, entendendo o momento da mulher, a mulher também entendendo o momento do homem, a necessidade. Então, nada melhor do que um casal bem afinado, né? Entendendo ali o momento, fazendo os acordos, porque tudo volta, né? A verdade é que é um momento de muitas mudanças, mas tudo volta a ser como era antes, mas precisa, sim, desse respeito, dessa compreensão durante um período. Mas também esse período não pode se estender. Aí meu filho tem 2 anos e ainda não rolou. Então, né, mulheres, vamos procurar aí ajuda para que isso seja algo menos traumatizante, algo rápido, para que você possa voltar aí a ter relações, enfim, a agradar o seu marido e ter o seu casamento também saudável durante esse período dos filhos, né? Sim. E passando para frente aqui, doutora Marcinha, a gente está falando também sobre o pai, sobre o casal, né? Como funciona essa parte de apoio emocional, né? A rede Sim. de apoio que todo mundo fala, muitas vezes não acontece, mas quais são os benefícios disso, né, na verdade? O suporte emocional, né, do parceiro ou da família, né, dos avós, dos tios, ele é fundamental nessa fase que a gente chama de puerpério, né, porque tem as alterações hormonais, como a gente já falou, tem a privação de sono, tem tudo isso. E esses sentimentos que a mulher tem, ela pode gerar um baby blues, que a gente fala, né, que ocorre normalmente comum nos 15 dias, e pode ocasionar oscilações de humor. A paciente pode ter uma tristeza sem causa, né? Fala, estou triste, estou cansada. E é importante. É muito comum isso também, né? É muito comum, porque assim, você não está acostumada a ficar de madrugada acordado, né? Então tem a privação de sono, você não consegue fazer nada porque seu bebê vai chorar, você não consegue tomar um banho como você tomava antes, né? Escovar um dente. Sim. Então, assim, é um momento muito difícil para a mulher e também para a família, né? Você não vai conseguir fazer uma comida, então você precisa ter todo esse apoio, né, da família. Apoio do parceiro. Eu, graças a Deus, tive muito apoio do meu marido, do diácono João Paulo, sempre me ajudou e nessa fase me ajudou muito. Pra gente foi até um pouquinho mais complicado, porque o meu filho nasceu bem no meio da pandemia, do início da pandemia, onde teve o lockdown. Então, meus pais não podiam vir, nem meus sogros, ninguém podia entrar no prédio, né? E ninguém podia sair, só podia sair para pegar o iFood, né? Então, foi um momento muito difícil que ficou eu, meu marido e meu filho. Então, se eu não tivesse todo o apoio dele, seria muito mais difícil, né? Passar por essa fase. Então, isso é muito comum de acontecer, mas precisa ficar atento, porque, assim, esses sintomas de tristeza, cansaço, é normal nos primeiros 15 dias, né? Se isso persistir, pode ter uma depressão pós-parto, e aí é uma coisa um pouquinho mais grave, que precisa de um acompanhamento, né, especializado, para que não ocorra uma depressão, uma rejeição do filho. Sim. Então é importante o acompanhamento. E isso também, né, é comum, mais comum até do que a gente pensa, né? A gente ouve muitos relatos, né? Conhece muitas mulheres que passaram por esse momento e, mais uma vez, né, nada melhor do que a gente se conhecer, né, o autoconhecimento, o autocuidado, e tem uma coisa aí que não tá indo bem, eu tô muito estranha, e pedir ajuda, né, eu acho que a vergonha, toda essa questão do medo, isso nós somos livres, né, a gente entende que temos pessoas especializadas para nos ajudar, né, como a doutora Márcia, na parte da medicina, mas aqui na igreja também nós temos mulheres maravilhosas, pastoras, bispas, que também já passaram por isso, que podem te dar um apoio, um suporte, né, para você abrir o seu coração e não passar sozinha, né, porque eu sempre falo sobre isso, né, a maternidade, principalmente nos primeiros meses, talvez no primeiro ano, ela é solitária. Porque as pessoas que estão à nossa volta, a rotina delas continua a mesma, querendo ou não, né? O pai, ele tem que sair para trabalhar, o pai, ele pode ficar talvez uma noite toda dormindo, porque o nenê precisa da mãe ali, do mamar da mãe, do seio da mãe, né? E o pai, às vezes, ele quer ajudar, mas ele não consegue. Então, esse momento é um momento que muitas mulheres tendem a se fechar também, né? A viverem tudo isso sozinhas, e é difícil. Então, tem que procurar ajuda. Se você não... de uma amiga, de alguém próximo a você, que você possa falar sobre esse momento, para não causar
coisas piores, né? Para não crescer esse sentimento, para não crescer talvez essa raiz aí para algo errado, porque não precisa, né, doutora? A verdade é que a gente tem apoio, né? A gente tem ajuda, tanto médica, profissional, como da igreja. Sim, então, com certeza. Precisa. Então, nós estamos aí quase caminhando para o final, infelizmente, né? Nossa, quando nós montamos a pauta, tinham muitos assuntos, a gente teve que selecionar alguns. Tenho certeza que a doutora Márcia vai voltar outras vezes para fazer outras transmissões aqui com a gente, para falar sobre outros assuntos, né, do universo da mulher, não só da maternidade, da gravidez especificamente, porque ela é ginecologista, né, então tem aí um mundo de assuntos. Mas para a gente já ir indo, né, para a gente já ir para esse final, queria que você falasse um pouquinho sobre a consulta, né, quando a gente tem que fazer essa consulta do retorno pós-parto para a vida aí sim começar a fluir de novo, né, normalmente. Normalmente 40 dias pós-parto, né, 40, 60 dias, o ideal é 40 dias pós-parto, né, ter essa consulta, que o médico vai avaliar certinho como você tá, vai avaliar o método que você vai usar para não engravidar novamente, uma gestação muito próxima da outra, mas antes a gente tem que ter alguns sinais de alerta, né? Sinais que podem acontecer, que não são comuns, mas podem, que aí você não deve esperar os 40 dias, né? Pós-parto. Então, assim, se o sangramento vaginal, aquele que eu falei, que normalmente é de 3 a 5 dias e vai diminuindo até cessar, se você tiver um sangramento intenso, com saída de coágulos, que é aquele sangue, né? Como se fosse um fígado, né? Como as pessoas falam. Um sangue mais aumentado, coágulo, com odor fétido, você precisa procurar o pronto-socorro. Se tiver febre, normalmente a gente afere a febre não axilar, né? Porque a mama tá cheia e quente, então a temperatura oral, se tiver acima de 37,8. Se tiver uma dor abdominal intensa, se você que fez cesárea tá saindo secreção, tá com sangramento, muita dor, né, nos pontos da cesárea, isso não é normal. Alterações da mama, a mama começou a ficar vermelha, ficou quente, tá endurecida, pode ser sinais de mastite, você precisa procurar, né, o especialista ou obstetra ou ir no pronto-socorro. Ardência para urinar, dor no peito, né, dor nas pernas, formigamento, inchaço, vermelhidão, pode ser sinais de trombose, né? Esse vermelhidão, inchaço, dor, precisa procurar o pronto-socorro. Se nada disso acontecer, e avisar o seu obstetra, lógico. Se nada disso acontecer, a consulta mesmo é 40 dias pós-parto. Uau, quantos pontos de atenção, né? A gente acha que é só nasceu ali, tá tudo bem. Então, doutora Márcia trouxe aqui milhares de pontos de atenção que podem passar desapercebidos, né? Porque você tá cuidando do bebê e você não tá percebendo nem o que tá acontecendo com você. Isso, exatamente. Então, também tem que lembrar que pro bebê tá bem, a mãe tem que estar bem, né? Temos que nos cuidar primeiro para poder dar todo o suporte, né? Isso eu lembro também que na época, até você comentou comigo, né, na gestação da Chiara, essa questão de nós estarmos bem, né? Isso aumentava a produção de leite. Sim, com certeza. Se você tá descansado, se você tá bem com você, isso vai produzir mais leite, né? Vai ter a liberação de mais ocitocina, isso vai melhorar. Se você tá estressado, a quantidade de leite diminui. Então é importante a gente estar bem para conseguir cuidar do bebê. Perfeito, doutora Márcia. E vamos então pro fechamento de ouro aqui. Vamos fechar o Golden Hour do MEG. Já que a gente falou de Golden Hour, né? E eu queria então fechar sobre um tema, né? Sobre um assunto que é muito comum às mulheres, mamães, né? Até quem tá querendo engravidar, sempre surge a questão sobre o assunto 1000 dias, né? Os primeiros 1000 dias da vida de uma mãe. Queria que você fechasse com chave de ouro falando sobre isso. É muito importante, né? Esses 1000 dias que muitos pediatras falam e obstetras falam, compreende, né, o período da gestação, que seriam 270 dias, mais ou menos, e os 2 primeiros anos do bebê, né, da criança, que eles são fundamentais para o estirão do crescimento do bebê, para o desenvolvimento neurológico, imunológico. Então, é importante a gente ter uma qualidade de vida, uma alimentação saudável, não só na gestação, né, antes também,
Mas na gestação é muito importante ter uma, né, alimentação saudável, hábitos saudáveis, e nos 2 primeiros anos de vida, que seria, né, a introdução alimentar do bebê, ter essa alimentação saudável. Isso tudo vai repercutir na vida inteira da criança, né? Perfeito. Porque ela vai deixar de ser um adulto com risco de obesidade, risco de doenças cardiovasculares, risco de hipertensão. Você vai, né, dar uma herança, né, vai deixar um legado, né, como a gente diz. Sim. Um legado para essa criança, tendo uma gestação saudável, uma alimentação saudável. Esses 2 primeiros anos são os fundamentais. Olha só que lindo, né? Como tudo está conectado, né? Eu abri essa transmissão falando sobre 2 mulheres, né? Mais dando enfoque à mãe de Timóteo e Eunice, o quanto ela foi decisiva, né, na vida de Timóteo ali na criação, nos fundamentos bíblicos, né? Ela de fato fez o que está escrito em Provérbios 22:6, né? Que ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, né? Ela deu toda essa parte, essa estrutura espiritual para o seu filho. E aqui a gente está falando que nós somos corpo, alma e espírito. E também tem essa outra parte, né? Da parte fisiológica, da parte emocional. E tudo isso acontece desde a gestação, né, doutora? Sim. A gente estava conversando aqui que até como foi a gestação da mulher, o que ela passou naquele momento, isso influencia, né, na vida da criança, na vida do adulto. Tem muitos estudos que mostram, né, como a mãe passa, né, se ela passa muita raiva, muita violência doméstica, né, muito estresse, ou se ela rejeita a gestação, tudo isso é transmitido para o filho, né? Ele sente isso, e isso vai repercutir para a vida toda. Então, se a gente tiver hábitos bons, né? A gente já tem a palavra, né? Que a gente vai inculcar a palavra na criança. Mas se a gente tiver hábitos bons, saudáveis, isso vai transmitir para a vida inteira. Sim. Né? Vai virar um adulto saudável, um adulto sem problemas, né? Sim, sim. Então é muito importante. Como então, né? Mais uma vez dizendo, como é decisivo a gente entender o nosso papel como mãe, né? Voltando lá pro início, não é só gerar uma criança, né? Não é, eu quero ser mãe. Eu quero ser mãe, por que eu quero ser mãe, né? Eu entendo qual é o meu papel, desde o gerar ali uma gestação saudável, tranquila, com a minha mente em Cristo, né, com as minhas emoções ali bem tratadas, e depois que nasce também, né, que aí vem a parte desafiadora, mas também que não tem nada que se compare a esse desafio, né? Nós não vamos entrar, obviamente, do nascimento para frente, isso vai ficar para uma próxima transmissão, uma próxima live. Mas quando a gente fala desse assunto dos 1000 dias, né, como é importante, né, até a alimentação da criança, não dar o açúcar antes dos 2 anos, a gente ouve isso uma vida, mas na prática é desafiador, né, doutora? É desafiador quando você se encontra ali, muitas vezes você e seu filho, ele está num ambiente que talvez você não tenha controle. Como a gente tem que se portar, né, nesse sentido? Tem que se impor um pouco pensando no futuro dele, né? Sim. Então a gente tem que, às vezes, abrir mão daquilo, falar, ó, filho, agora não, para um bem maior lá na frente. Sim. É muito importante mesmo não ter o consumo, né, de doces, ter uma alimentação regrada, saudável, tudo isso vai fazer diferença, vai impactar. No futuro ele vai te agradecer, né, por ter feito tudo isso. E é como a gente leu, né, no início sobre Timóteo, né? A criação dele, a educação dele foi tão assim diferenciada que foi registrado na Bíblia, né? O apóstolo Paulo fez questão ali de colocar, mencionar o nome dessas mulheres, né? Que ele era como as 2 mulheres tinham sido. Então, realmente passa por um legado, né? Como a Marcinha falou, né? Os nossos filhos são a nossa herança, o nosso legado. Eles são, na verdade, aquilo que nós colocamos neles, né? Se são coisas boas, se são coisas ruins, eles são o reflexo, né, dos pais. Nós somos exemplos, né? Temos que ser exemplos para eles. Temos que ser exemplos em todas as áreas, né? Então, a gente falou aqui da parte espiritual, de inculcar, de falar da palavra de Deus, de ensinar sobre a verdadeira identidade. Hoje, o Lorenzo tem 6 anos, né? Quando a gente
nasceu ontem e já tem 6 anos. Eu falo disso com ele, o pai dele fala disso com ele, sobre quem ele é. Ele não... Muitas vezes ele tá na escola, a escola ali fala uma outra coisa e ele se posiciona com 6 anos, né? Ele, não, mas eu não sou isso que você está falando, eu sei quem eu sou um filho de Deus, eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou predestinado. É muito lindo quando a gente pode ver esses ensinamentos dos nossos filhos, que ele já foi enraizado, né? Eles já entenderam. Já inculcou, eles já entenderam. E isso também, né, para a parte emocional, né? Esse suporte, esse conforto, consolo que nós mães temos que ser na vida dos nossos filhos, né? Que eles encontrem em nós realmente essa segurança, esse refúgio. A gente falou, né? Tivemos o evento aí, Refúgio, falamos sobre várias formas de nós sermos um refúgio, e uma mãe é um refúgio. Uma mãe é um refúgio para os seus filhos e também para muitas outras pessoas, né? Que estão à volta. Nós acabamos sendo essa pessoa de consolo, né, de refrigério. Depois que a gente vira mãe, eu sempre falo isso, todo mundo vira filho, né? A gente vai falar com alguém da família, um irmão, vira tudo filho, porque coração de mãe sempre cabe mais sempre cabe mais um, né? A gente brinca, hoje em dia as coisas, né, estão caras, aumentou, né? Não dá para ter milhões de filhos, mas é isso, né? Coração de mãe. Sim. É sempre aquela manteiga derretida. E é muito maravilhoso a gente poder ter o conhecimento sobre tudo, poder falar sobre tudo. Tanto a parte médica, né? A doutora Márcia trouxe aqui com muita sabedoria, com muito conhecimento, né? Então eu quero agradecer, doutora Márcia, minha amiga Marcinha. Né? Nós nos conhecemos desde a nossa adolescência, somos amigas aí de 20 anos, né? Nunca imaginamos que ela traria a minha princesa aqui. Foi feito de uma forma assim tão maravilhosa. A gente até comentava antes aqui de começar a transmissão. A Kiara nasceu, eu tava batendo um papo com ela, assim, ela tipo, para de falar. E eu falando, ai, Marcinha, isso. E foi muito gostoso, é muito gostoso quando a gente tem liberdade em todos os momentos das nossas vidas, né? E eu tive esse prazer, esse privilégio de ter a minha amiga trazendo a minha bebê à luz, foi maravilhoso, pós-parto, né? Foi tudo como bom, perfeito e agradável, como é a vontade de Deus. E Marcinha, você, se quiser falar sobre os seus atendimentos, né? Você atende no seu consultório, né? Sim, eu atendo no consultório, né? De segunda-feira. Então, se alguém precisar, eu tenho o meu Instagram também, é só entrar em contato. Qual que é o seu Instagram? Fala pra nós aí. É doutora Márcia Lourenco. Lourenco doutora Márcia Lourenco. Seu, isso, né? É Lourenço, mas Isso, sem o C cedilha. Sem o C cedilha. Então, se você, mulher, está nessa fase aí, ou de pensando em engravidar, ou já engravidou, precisa de dicas, a doutora Márcia coloca muitas dicas. Ela é muito acessível, ela está aqui na nossa igreja, no nosso ministério. Eu sei que ela e foi um anjo na vida de muitas mulheres que passaram por momentos bons e não tão bons, porque a nossa vida é assim, né? Momentos bons e não tão bons, mas sempre em tudo Jesus nos conduz, né? Ele é o dono de todo o conhecimento, é ele quem traz, né? Quem criou todas as coisas. E quando a gente tem alguém, um profissional da área, que também diaconiza do nosso ministério, uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito acessível, muito maravilhoso. Então, que você também, mulher, possa ter esse encontro, né, com a doutora Márcia, né, doutora? Amém. Estou disponível. Se precisarem de qualquer coisa, ajuda. Estou aqui na igreja, né? Sim. Sempre. E se precisarem entrar em contato também pelo Instagram, podem entrar em contato. Ela é doutora responde tudo. Isso. Qualquer coisa que você precisar, a doutora Márcia tem ali a resposta. Se ela não tiver na hora, ela pesquisa e traz. E, enfim, nós estamos aqui muito felizes terminando essa transmissão maravilhosa. Quero desejar para você, mãe abençoada, um feliz Dia das Mães, né? Que todos os dias possam ser seus, que você se sinta valorosa, porque você tem um papel valoroso nessa sociedade, você tem um papel valoroso, enfim, na vida de muitas pessoas, né? Você impacta a vida de muitas pessoas. Então, que você possa passar esse dia de uma maneira agradável com os seus filhos que são de carne, ou filhos espirituais, filhos de criação de coração. E você que ainda não tem filhos, que você possa
manifestar isso pela sua mãe, se você ainda tem a sua mãe aqui, que você tem essa oportunidade de abraçá-la, de amá-la, de entregar e dar o seu melhor para ela, de tudo aquilo que ela merece. E se você não tem mais a sua mãezinha aqui, fique em paz. Tenho certeza que tem outras pessoas que você pode, enfim, cumprimentar, abraçar nesse dia e todos os outros dias que são valorosas na sua vida. Um grande beijo para todas as mulheres. Sim. Doutora Márcia, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, adorei. Amém. Foi maravilhoso. Venha mais vezes. Você, mulher que tá aí, comenta no chat, fala, já coloque os assuntos aí que você gostaria que a doutora Márcia trouxesse aqui para nós. Com certeza teremos outras oportunidades de estarmos juntas. Sim. Falando sobre tudo. Sempre com a Bíblia Sagrada no conhecimento, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E é isso. Um beijo, graça e paz, que você tenha uma excelente noite e um excelente Dia das Mães com muita alegria em nome de Jesus. Graça e paz.